Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Meio ambiente, educação, defesa da mulher e defesa do deficiente. Esses são alguns dos temas defendidos pelo deputado Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo. Uma das conquistas mais recentes do mandato dele foi a sanção da lei que aprimora o atendimento a mulheres em situação de violência. O deputado é autor do projeto que deu origem à lei. Sérgio Vidigal apresentou há pouco tempo um projeto que equipara o lúpus a deficiências físicas e intelectuais. É com ele que eu converso agora. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Mariana. Como vai? Vamos começar falando um pouco sobre esse novo projeto. Ele determina que os órgãos competentes vão promover estudos nos Ministérios da Saúde e da Cidadania para a elaboração de um cadastro único no país das pessoas que têm lúpus. É isso? É, exatamente. Começa por aí, O que né? a gente está propondo, Mariana? Olha bem. Primeiro, é bom falar um pouquinho do lúpus, né? O lúpus é uma doença que o diagnóstico sempre é tardio, porque ele apresenta uma série de sintomas previamente e, às vezes, o profissional de saúde fica tratando o sintoma e acaba não diagnosticando o lúpus, que é uma doença autoimune. O lúpus, por exemplo... Ou seja, o próprio corpo é que vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo. Quando o paciente vai ao profissional, ele vai reclamando de uma artrite, às vezes os eritemas do corpo, até pelo nome do lúpus, né? Eritematoso. O que é eritema? Eritemas são as lesões na pele, né? E principalmente no rosto, avermelhadas, né? Então são sintomas que apresentam a princípio, né? Ou, de repente, um problema cardiológico, né? Um problema pneumológico, o nefrológico também pode apresentar e também apresenta posteriormente os problemas de origem emocionais e mentais, né? Paciente com lúpus, 70% ou 80% pode desenvolver um quadro de depressão, de ansiedade, de uma confusão mental, de uma psicose, né? Então, o que a gente está propondo aqui? Isso tudo, Ele realmente o diagnóstico é um diagnóstico, às vezes, difícil de fazer pela riqueza de sintomas que o paciente apresenta. O que a gente está propondo para a lei? Está propondo de que, como é uma doença incapacitante, por ser uma doença autoimune, o paciente é uma doença que não tem cura, porque o tratamento por doença crônica, o tratamento ele não é finito, pelo resto da vida. Né? Então, é uma doença que, às vezes, traz o paciente uma incapacidade. Né? E o que a gente está propondo? Que o paciente portador do lúpus, ele tem os mesmos direitos, né, garantias jurídicas e previdenciárias que têm os pacientes com as deficiências mentais e as deficiências físicas. Né? Porque hoje é muito difícil até o paciente conseguir um benefício pelo lúpus, porque quando ele vai ao profissional, ele não vai com o diagnóstico de lúpus, ele vai com outros diagnósticos que são as sequelas do lúpus. Então, a proposta nossa é exatamente essa, né? E o que a gente quer nesse cadastro único também, de uma forma globalizada? A gente quer também que o profissional de saúde conheça um pouco mais das doenças raras, né? Porque, às vezes, o próprio profissional ele tem pouco conhecimento dessas doenças raras e o que está se propondo fazer um cadastro único, desde que tem direito jurídico, também com uma questão do atendimento. Você tem uma ideia, por exemplo, o paciente do lúpus, o lúpus é uma doença mais comum nas mulheres do que nos homens, né? Normalmente acomete o público mais jovem e o lúpus tem um problema, porque o lúpus ele é muito comum em pessoas afrodescendentes, ele é muito comum em países tropicais. Né? Ele é muito mais comum. Tem a ver com a incidência de sol, sol? O muito sol, ele acaba ampliando mais os sintomas, principalmente os eritemas. Né? Tanto que o paciente com lúpus, a gente está até propondo aqui que tenha esse cuidado, que se garanta também a disponibilidade, além da medicação, do próprio protetor solar. Porque ele é necessário. Que é caro, né? E é necessário para o paciente. Então, a gente está propondo aqui uma forma também que o profissional de saúde possa conhecer melhor os sintomas do lúpus, que também haja uma maior disponibilidade de medicamentos
para o paciente portador de lúpus e, consequentemente, que também tem os mesmos direitos, como falei anteriormente, em relação aos benefícios, seja previdenciários, jurídicos, né, que tem o paciente portador de deficiência física ou uma deficiência intelectual. Por exemplo, uma aposentadoria antes da hora, né? Uma aposentadoria, né, um BPC, né, que é um programa de benefício continuado, né, que ele possa ter esses mesmos direitos, porque é uma doença também incapacitante, né, o paciente também se limita muito, né, a ter qualquer tipo de atividade pelos sintomas que ele apresenta durante todo o quadro do lúpus. E aí, para dosar, né, quem realmente precisaria de um tipo de aposentadoria, ou do BPC, ou do que for, o senhor coloca no projeto que o cadastro conteria, por exemplo, as condições de saúde e de necessidade de assistência do paciente, Sim. né? Como está sendo feito o acompanhamento clínico, assistencial e laboral de cada portador do lúpus, né? Exatamente. Para ver o grau de incapacidade que aquele paciente está tendo acometido pelo lúpus eritomatoso sistêmico. Né? Então, assim, é uma forma que a gente possa também garantir ao paciente também os direitos, porque uma grande parte desses pacientes, pelo quadro que ele apresenta, né, ele pode apresentar uma artrite, uma poliartrite generalizada, né, ele pode apresentar uma cardiopatia grave, entre outros sintomas, sem contar os sintomas que eu já falei anteriormente de origem emocionais e mentais. Então, é preciso saber a capacidade desse paciente que ele tem para atividade laboral e também a sua condição social, né, que é importante na hora de fazer a análise dos direitos, seja eles jurídicos ou previdenciários. Vamos explicar para o público em geral que não entende exatamente o que é uma doença autoimune, o que é uma doença autoimune? Porque, até onde eu sei, o próprio organismo vai desenvolvendo, não sei se bactérias ou o que vão comendo o próprio organismo, não é isso? Ele produz... Como é que a gente explicaria isso? Na verdade é o seguinte, é uma doença, os fatores genéticos são muito fortes, né? E também... Isso a causa, né? É uma causa, né? E o próprio questão ambiental, que eu acabei de falar, que em países, em climas mais tropicais, né? É mais comum desencadear essas doenças. Então, é uma doença que ela acaba sendo estimulada ou criada pelo próprio corpo, pelo próprio organismo, né? Como se estivesse produzindo células, né? Que são células atípicas, que não são as normais, né? E que acaba produzindo essa doença. Então, é uma doença, a gente chama de autoimune por essa razão. Tanto que o tratamento, como eu disse, é por toda a vida, né? E você usa desde anti-inflamatórios, não esteroides, a imunossupressores, né, que são os medicamentos específicos para isso, né, utilizamos inclusive antimaláricos no tratamento do lúpus, né, pela sua gravidade e que o paciente se encontra naquele momento. Então, é importante que a gente informe também aos colegas, aos médicos, também um pouco mais de conhecimento sobre essa doença, porque às vezes você chega lá com a fibromialgia, né? Aí vamos tratar a fibromialgia, mas a fibromialgia pode ser uma consequência do lúpus. Certo, né? É muito difícil de detectar. Então é preciso que também o próprio profissional tenha um pouco mais conhecimento dessas doenças raras. Aliás, nós temos em torno de 7 mil doenças raras. Né? Para você ter uma ideia, aqui no Brasil nós devemos ter de 65 mil a 75 mil pessoas portadoras do lúpus. Né? É uma doença rara, mas que das doenças raras talvez seja a menos rara. Que tem maior incidência. Maior né? incidência. Eu queria perguntar para o senhor rapidamente sobre como é que está indo, funcionando essa lei de atendimento às mulheres que foram vítimas de violência. O senhor achou que mudou alguma coisa? Eu pergunto isso porque o número de feminicídios aumentou demais e de tentativas, né, de violência, de tentativas de matar e também de incapacitar a mulher nos últimos meses, né? Realmente, após a Lei Maria da Penha, né, que foi aprovada em 2006, e diga-se de passagem que é uma das leis que foram muito elogiadas até a nível internacional, nós não temos ainda muitos instrumentos da sua aplicabilidade. E a proposta nossa foi para poder também facilitar um pouco a sua aplicabilidade. O que diz a lei? Primeiro, a gente está colocando a necessidade de que as delegacias de defesa da mulher funcionem 24 horas por dia e 7 dias por semana. Porque a mulher, normalmente, ela é agredida
à noite, finais de semana, feriado, né? É o que tem o maior índice de agressão à mulher. Segundo, que a gente propõe também que as medidas protetivas possam ser dadas pelo próprio delegado, até que o juiz possa realmente homologar a decisão ou não. Por que isso? Porque muitas mulheres, às vezes, ela não vai fazer a denúncia ou a reclamação porque ela vai ter que voltar para casa, vai ter que voltar a conviver com aquele que a agrediu. Né? E a gente sabe muito bem que, às vezes, até saiu uma medida protetiva, a mulher já sofreu a segunda agressão, terceira, quarta, quando ela, de repente, não foi até assassinada, ou né? desiste, né? Ou foi até assassinada. Outra questão importante é que a gente está propondo na lei de que o atendimento a essa mulher seja feito preferencialmente por uma delegada e também por mulheres, né? Isso acontece um Psicóloga, pouco hoje, assistente social. Ah, sim, toda a cadeia. Toda a cadeia. Por que isso? Recentemente, houve uma moça, uma menina menor, que foi estuprada no Rio de Janeiro, e o investigador, ao invés de querer saber a causa e punir os responsáveis, perguntou a ela se ela já tinha praticado ato com mais de uma pessoa outras vezes. Quer dizer, na verdade... Vitimização da vítima, na verdade, ele estava protegendo o agressor, né, o estuprador, querendo arranjar uma motivação. Que acontece muito, Que acontece muito. Então, assim, o que a gente propõe na lei é exatamente criar instrumentos da aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Agora, a gente sabe muito bem que é preciso todo o processo de conscientização, né, isso é fundamental, né, que também que as penalidades sejam mais duras, né, para que realmente possa inibir um pouco mais a agressão contra a mulher, que a gente tem observado que, ao invés de ter reduzido com a aprovação da lei, houve inclusive um crescimento da agressão contra a mulher, né? Seja ela agressão física ou sexual, e lembrando muito bem que a maioria das mulheres elas são agredidas por pessoas conhecidas, a grande parte das vezes na sua própria residência, né? No seu próprio local de trabalho. Tá certo. Eu teria várias outras perguntas sobre esse tema para perguntar para o senhor, para fazer para o senhor, mas infelizmente nosso tempo acabou. A gente faz num outro programa. Eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigado, Mariana. Eu conversei com o deputado Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, que tem como algumas de suas bandeiras as defesas da mulher, do deficiente e do meio ambiente. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Para rever esta edição e outras edições, é só acessar câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.